Fala pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aos nossos estudos agora. E a gente vai falar um pouco mais sobre África, exclusivamente sobre a África e as suas mais diversas características, tanto humanas quanto físicas, e principalmente a respeito da colonização e descolonização africana, que é um dos principais fatores que causam tantos problemas, que hoje a gente percebe e vê na África. Então, a África, como vocês podem ver, né, é dividida em diversos países, né? Nós temos aqui a África subsaariana, a África do Norte, o chifre da África, tá? E a África ocidental. Então, pessoal, cada uma dessas regiões apresentam características físicas muito particulares, né, devido às mais diversas particularidades climáticas, né, e naturais que a gente vai observar durante toda essa aula, né? Vamos lá. Bom, a África, ela tem 900 milhões de habitantes. É o segundo continente mais populoso do mundo. É dividido em 53 países e a maioria desses países convive com subdesenvolvimento crônico, condenado cada vez mais a viver das ajudas internacionais. E grande parte, né, se não 100% ou totalmente, desses problemas de subdesenvolvimento veio junto com a colonização, ok? E essa colonização, que ocorreu principalmente por parte de nações europeias, deixam sequelas que ainda não foram sanadas e estão, na verdade, distante dessa situação. Então, como a gente pode ver, ó, tá? A África subsaariana é toda essa região aqui, ok? Vamos lá. É o seguinte, África, espaço das fronteiras artificiais. Então, as fronteiras artificiais foram fronteiras criadas pela Conferência de Berlim, que ocorreu na Alemanha, né? E era uma reunião entre diversos países europeus que estavam decidindo, né, partilhando o território africano para que eles pudessem explorar. Essa situação incitou muitas rivalidades étnicas, uma vez que antes dessa situação havia uma determinada, um certo pacifismo ali, onde as mais diversas etnias viviam, né, cada uma no seu território. E essa partilha que ocorreu por conta da Conferência de Berlim levou a diversidade, as mais diversas rivalidades étnicas, que são um dos principais problemas que é, continuam ocorrendo na África até os dias de hoje. Tá? Quando as fronteiras foram estabelecidas devido à diversidade cultural, muitos grupos rivais ficaram juntos e outros se separaram. Então, uma das principais, um dos melhores exemplos que a gente pode usar aí são os Tutsis, né, no filme Hotel Ruanda, que mostra aí esse grande problema que sofreu, né, principalmente Ruanda sofreu com relação a essa questão de grupos que acabaram rivalizando por conta da intromissão dos europeus na sua questão étnica. Não houve uma mudança produtiva, pois deixaram o cultivo de subsistência para atender os interesses europeus, que introduziram a monocultura e a extração mineral, que é aquele filme que vocês assistiram, Diamante de Sangue, que também gera um grande problema hoje em diversos países africanos. Em todo o processo, os europeus não tiveram respeito com os africanos, pois não levaram em conta a identidade cultural do seu povo, ok? Massificando esse povo, fazendo com que eles, não relativizando toda a cultura existente ali, mas massificando, o que causou aí sérias consequências até hoje. É o seguinte, observe os países colonizadores. Então, olha, Alemanha, África Oriental Alemã, a Bélgica, o Congo belga, tá? Nós tivemos aqui a França, ó, certo? Reino Unido também bastante, inclusive a África do Sul, que passou pelo processo de apartheid, né, que acabou somente há poucos anos atrás. Então aqui você vai ver que o continente africano foi totalmente, né, partilhado entre os europeus pela Conferência de Berlim. E vocês não podem se esquecer disso, tá bom? A Conferência de Berlim é uma reunião que ocorreu em Berlim, na Alemanha, e foi a partilha do território europeu com as potências, entre as potências europeias. Beleza? Eles fizeram isso para poder explorar o continente através da monocultura e extração de metais.
o seguinte, a África, os espaços das fronteiras artificiais, como a gente já falou, né, as fronteiras artificiais ocorreram por conta da Conferência de Berlim, e a colonização africana fortaleceu-se em consequência do racismo. O racismo nasceu da exploração capitalista, a escravatura, as relações senhor-servo, mão de obra barata e estratégias para manter a superioridade branca sobre as demais etnias e não raças, ok? Então é sobre as demais etnias. E isso foi um plano que durou por muito tempo, inclusive até após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a descolonização, né, uma vez que a Europa estava passando por sérios problemas de reconstrução por conta da Segunda Guerra. E agora o processo de descolonização africana aconteceu após a Segunda Grande Guerra, como eu já havia dito, e a estratégia de alguns países para não perder de vez o domínio negociou a transferência de poder para as elites locais, criando artificialmente, né, criadas artificialmente em trocas de manutenção de laços econômicos. E isso gerou diversos conflitos e diversas guerras civis, né, que proporcionam ainda mais pobreza e desgraça aos países que enfrentam tais situações. Então, essa estratégia ela é chamada de neocolonialismo e que resulta em conflitos até os dias de hoje. Dessa forma, muitos países africanos obtiveram apenas uma independência formal, mas continuam ali, né, sendo extremamente dependentes das relações econômicas entre os países colonizadores e o país colonizado. Bom, nós temos aqui um mapa do neocolonialismo. É um mapa da África que mostra aí como hoje estão divididos ainda, né, o território e como cada parte desse território, olha, ainda depende desses países europeus, ok? Mantendo laços econômicos até hoje e, claro, sempre priorizando os interesses dos europeus e nunca dos africanos, o que causa diversos conflitos, guerras civis, mortes e mais pobreza nos países, né, que estão sob esse domínio. Então nós temos aí os principais conflitos: Ruanda, Mali, Somália e Senegal. A modificação é étnica, tá? Ruanda, principalmente os Tutsis e os Bantus, tá? Na Argélia é religiosa, sabendo que a Argélia é um país da África do Norte e tem uma população grande aí de muçulmanos. A Angola e Uganda é política. Então, no meio desses conflitos que atormentam a África, né, vários povos e nações buscam sua autonomia e face às situações que foram criadas pela colonização. E essa descolonização deixou todo mundo sem uma estrutura para continuar vivendo. E essa falta de estrutura e essa falta de resolução de conflitos vai criando cada vez mais conflitos. Então é muito complexo isso. Então, aqui estava falando sobre o chifre africano, perdão, tá? Que é essa região aqui, tá? Inclusive, essa região aqui pode ser que se separe da África daqui a alguns milhões de anos por conta do Rift Valley, que é a movimentação de duas placas tectônicas, né? É um movimento que está separando essa região e dentro de alguns milhões de anos pode ser que ocorra aí a separação dessa área aqui da África, formando um subcontinente. A sua população é de 1,104 milhões, a sua área é de 1,104 milhões de quilômetros quadrados, são 60 milhões de pessoas que vivem aí, tá? A composição étnica são mais de 90 etnias. A religião é católicos, ortodoxos e muçulmanos, além das religiões africanas, tá? Que existiam ali. Bom, pessoal, é muito importante a gente perceber que nessa região nós temos aí um dos maiores conflitos, né, com relação às questões étnicas, tá, nessa região. Por sua forma física, do extremo leste africano é uma área bem diversificada, por ter países bem estruturados e urbanizados, como é o caso do Quênia. Em contraponto,
existe a Somália e Etiópia, nações mergulhadas em problemas gerados pelas suas guerras civis. Inclusive, o Brasil recebe muitas pessoas pedindo refúgio, né? Pessoas que não têm nada a ver com aquilo ali estão tentando pedir refúgio no Brasil. Nessa região encontram-se 10 países bem distintos, tanto nos aspectos físicos como humanos. Nós temos Uganda, Tanzânia, Quênia, onde perto do Lago Vitória, que é considerada a nascente do Rio Nilo, Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Somália, Sudão, Tanzânia e Uganda. Esses últimos países estão passando por diversos problemas étnicos e guerras, além dos mais diversos conflitos. Então é importante lembrar que esses países vêm enfrentando aí uma grandes problemas devido a esse processo de colonização e descolonização que não foram levadas em considerações as suas divisões étnicas já existentes no continente. Bom, a Somália, né? Aqui são todos os dados da Somália, que é essa região aqui, ó, litorânea. Tá? A Somália é conhecida por conta dos seus piratas que atacam aqui diversos navios e iates de, de turistas. Tá? Aqui, ó, são todas as guerras africanas, tá? É, que ocorrem, na verdade, por conta desse processo de colonização e descolonização, em que houve aí uma, gente, ajuda eu a lembrar, um acerto entre colônia e colonizador que gerou todas essas guerras, ok? Se vocês quiserem fazer aí uma pequena pesquisa para entender o que houve, é muito importante, certo? E vai mostrar aqui, né, que essas são as principais guerras africanas. Inclusive o Congo, eles estão aí tentando separar. O Sudão já separou, hoje existe Sudão e Sudão do Sul. Então é muito importante isso, tá? Sahel é a faixa de transição, é o nome dado a uma determinada região, que é a faixa de transição entre as savanas e o deserto do Saara. Então, Sahel significa margem ou borda do deserto. Inclui diversos países, entre eles Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e a parte norte da Nigéria. O Chad, o Sudão, a Etiópia, a Eritreia, o Djibouti e a Somália. Ok? Então, essa região aqui é uma região extremamente pobre no que diz respeito às questões aí, a vulnerabilidades climáticas, tá? Que é uma região que sofre muito por conta da presença do deserto do Saara, que inclusive ele ocorre por conta da cadeia do Atlas, né, que fica nessa região aqui e impede a passagem do ar úmido vindo do oceano. Serra Leoa, que é um país que também sofreu muito, né, ele está à deriva desde 91 pela Guerra Civil com massacres cometidos pela Frente Revolucionária Unida, a FRU. Certo? Ele está ainda passando por essa guerra civil, ainda não terminou. Houve um acordo de paz em 2001, sem a desmobilização da Zona Rebelde, da Missão das Nações Unidas, a MINUSTE, que estava ali para tentar resolver a situação. Né? Eles não podem interferir, mas eles tentam apaziguar. São cerca de 410 mil leoneses que se encontram refugiados em países vizinhos. Outros 2 milhões estão deslocados dentro do país, fugindo das principais áreas de conflitos que até hoje ainda faz com que essa região seja aí muito abatida, muito pobre e sem aí perspectivas de desenvolvimento. Aqui, né, mais uma vez, muito legal, tá? Eu acho bastante interessante a gente relembrar, a gente assistiu esse filme, né, que mostra aí as circunstâncias dessa situação, de todo esse problema que ocorreu em Serra Leoa, principalmente com relação à exploração de diamantes entre os grupos libertários e a população civil, que causou aí muito derramamento de sangue. Então, é bem legal, bem interessante essa visão que a gente teve através do filme. Bom,
No Serra Leoa, onde se passou o filme Diamante de Sangue, a economia ela é pautada principalmente na exploração de diamante, ouro, aço e bauxita, que respondem por 2/3 dos rendimentos, tá? Os direitos humanos são deliberadamente atacados pelos rebeldes, com o objetivo de criar um clima de terror, desestabilizar o país e coibir a colaboração com o governo. As violações incluem mutilação de partes do corpo. Tropas leais aos presidentes são acusadas de executar sumariamente supostos simpatizantes da guerrilha. Então, é um caos total vivido em Serra Leoa, que infelizmente não tem aí uma, uma luz no fim do túnel por enquanto. Espero que isso acabe logo, né? Mas infelizmente é uma realidade que a gente vem sofrendo aí. E nós não, né? Eles, né? Perdão. Olha aí, pessoal, as situações que a gente encontra, muito difícil. Então, assim, crianças, né? Inclusive tem um livro bem legal, chama Memória de um Menino Soldado, Muito Longe de Casa, Memória de um Menino Soldado, que conta a história de um menino que participou das guerras e é muito legal a gente ter essa visão. E legal que eu quero dizer assim, a gente entender como é a vida dessas pessoas nesses lugares. Pessoal, por enquanto, vou deixar para que vocês aí tenham essa visão, perspectiva, que vocês explorem mais sobre a África e não fiquem presos a achar que a África é um continente amaldiçoado ou isso, aquilo, outro. A África é um continente muito rico que sofreu na mão de alguns colonizadores que infelizmente levaram a essas situações. Eu gostaria de chamar a atenção para uma errata, né? Eu errei ao falar que são Tutsis e Bantus, são Tutsis e Hutus, tá? São os Tutsis e os Hutus, que são grupos rivais, né? Inclusive eles se tornaram rivais por conta de uma situação que os belgas propuseram ali, e conta bem essa história em Hotel Ruanda, ok? Então até a próxima e fiquem com Deus.